O nosso cérebro, como eu falei, a gente tem esses filtros, né? E o neocórtex frontal, que é como se fosse o nosso eu mais consciente, ele muitas vezes está ali de guarda, bloqueando a comunicação com o nosso inconsciente. Então, a nossa parte que a gente chama de inconsciente, mas que ela pode vir à consciência, essa parte mais interna nossa, né, que a gente não está prestando atenção nela o tempo inteiro, quando a gente observa, quando a gente cria esse canal do neocórtex com o sistema límbico e a gente acessar o que está no nosso inconsciente. E essa comunicação entre os inputs, né, ou seja, as informações lá fora, com o seu inconsciente, que o inconsciente ele vai fazer esse armazenamento de informações e criar essa alquimia criativa, né, de síntese, uma espécie de síntese única sua. Para você criar essa comunicação, às vezes a gente precisa baixar essa guarda. Essa guarda desse filtro que está o tempo todo alerta, não, essa informação é boa, essa informação é ruim, né? Tanto para a gente acessar o que está lá dentro do nosso inconsciente, quanto para a gente trazer de fora para dentro do inconsciente, a gente precisa de um estado mental. E não é aquele estado mental muito alerta. Mas sabe, já ouviu falar assim, eu vou entrar em alfa, né? É quando você entra numa frequência de pensamento, de alerta, de consciência diferente, né? Quando a gente fala assim, estado alterado de consciência, é porque o estado normal de consciência é esse que o nosso neocórtex está muito alerta e ele bloqueia muita entrada de informação. E a meditação, por que a meditação tem aquela música, né? Algumas delas têm um mantra, outras têm esse tom de voz que você fala mais assim, respira, vamos contar até 10. Quando você chegar no 10, você vai estar bem relaxado, né? A meditação guiada, ela é uma espécie de hipnose. Ela vai conduzir através do tom de voz, através dos comandos de voz, vai conduzir a sua mente para um estado diferente de consciência, né? E esse estado vai permitir que o seu subconsciente fique mais acessível para você acessar e que você também baixe mais a guarda no tipo de informação que vai entrar. Então, quando você vai meditar, você pode fazer as duas coisas, né? Você pode fazer um input, ou seja, você absorver uma informação diferenciada. Por isso que quando eu faço meditações guiadas com você, eu insiro frases. Aquelas frases, a ideia delas que são os mantras, mas que não são mantras sânscritos, né? Mas são frases em português mesmo, para que o seu subconsciente vá assimilando aquela nova informação pela repetição. Isso é uma forma de input. Então, na hora que você estiver querendo solucionar uma situação para resolver um problema que está bloqueando a realização dos seus desejos, você pode usar o método de meditação que eu uso, que é escolher uma frase e repetir aquela frase de forma mântrica até ela entrar no seu inconsciente, e o seu inconsciente vai fazer aí essa alquimia para gerar uma síntese única sua. E a própria meditação é uma forma de output também, ou seja, quem já me segue há um tempo sabe que além de fazer meditações com frases que repete, eu também faço visualizações. As visualizações é uma forma da gente manipular as imagens, da gente criar, aí vem criatividade. A gente tem uma atividade criativa onde a gente está criando imagens. Existe uma prática, um exercício para estimular a criatividade e resolução de problemas, que é um exercício onde você imagina coisas absurdas, coisas exageradas, né? Você imaginar um elefante rosa
enorme, pisando assim nos prédios. Imagina isso. Quando você faz esse exercício de imaginar algo totalmente absurdo, você está estimulando na sua mente pensar o tal do pensamento fora da caixa. O que é a caixa? É aquele status quo, aquilo que você está acostumado, aquilo que você está viciado, né? O seu cérebro, a sua mente está habituada sempre ao mesmo tipo de pensamento. E aí, quando você pensa assim numa coisa bem absurda, você está estimulando que você pense outros tipos de pensamento fora da sua zona de conforto viciada. Então, na hora de fazer uma visualização, você coloca aquela música da meditação, respira, relaxa, abre, né, aguarda, e aí você visualiza certas imagens que elas podem não serem da fonte da sua memória, né? As imagens que vêm da fonte da nossa memória são imagens de algo que a gente já viu, algo que a gente já viveu, mas quando a gente cria algo que a gente nunca viu, tipo isso, um elefante cor-de-rosa enorme, gigante, pisando nos prédios, você está estimulando pensamentos novos e você criar da sua forma. Então, por exemplo, existem certas visualizações onde você visualiza uma jornada, né? De vez em quando eu faço uma visualização guiada dessa forma e você encontra com uma outra pessoa. Por que eu fiz assim, outra pessoa, entre aspas? Porque quando a gente sonha, esses símbolos da nossa psique que se comunica conosco através de imagens dos nossos sonhos, às vezes a gente sonha com alguém que a gente conhece, a gente sonha com uma criança, a gente sonha com uma pessoa idosa, mas aquela criança e aquela pessoa idosa, no simbolismo da nossa psique, somos nós mesmos, só que a gente está se vendo de uma outra forma. Então, essa outra pessoa que a gente encontra nessa jornada de visualização guiada é nós mesmos, só que fica mais fácil a gente se comunicar com o nosso inconsciente quando a gente projeta uma outra imagem, uma imagem que a gente sente que está se comunicando com um outro e não conosco mesmo. E aí você faz uma pergunta para essa figura que você criou na sua visualização da meditação e você aguarda a resposta. Esse aguardar a resposta significa você se colocar em uma postura receptiva, em uma postura relaxada, onde você não está querendo controlar tudo, mas onde você se abre e você se desapega da necessidade de controle. E aí, aquela figura que você criou, com quem você está dialogando ali na sua visualização criativa, ela vai te dar uma resposta. E essa resposta está vindo de onde? Está vindo dessa síntese que você tem dentro de você, dentro do subconsciente, que tem uma sabedoria que o seu consciente não consegue ter naquele momento, porque ele consegue abarcar uma quantidade pequena mesmo de informações por uma questão de economia de energia do nosso neocórtex, que gasta muita energia, né? Então, por isso que dentro do subconsciente a gente abarca muito mais informações. E a meditação, ela permite que a gente possa acessar muita informação útil que tem para a resolução dos nossos problemas, que está lá no nosso subconsciente.